E hoje a gente vai trazer esse assunto pela temática das estratégias que vão ser possivelmente adotadas pelo bolsonarismo, e a gente diz possivelmente, mas que na verdade já estão sendo adotadas aqui pelos defensores de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo de uma forma geral. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que primeiro eu vou pegar esse artigo do Jota, né, escrito pelo Felipe Recondo. O Felipe Recondo, além de ser um dos diretores, fundadores do Jota, ele é também um jornalista que acompanha muito o dia a dia ali do Supremo Tribunal Federal, inclusive tem livros a respeito disso. E ele fez aqui esse artigo dizendo que a denúncia contra Bolsonaro é a estratégia do PGR Paulo Gonet. E aí o que ele cita é algo que a gente tinha inclusive observado ontem aqui, que inclusive essa peça demorou para ser escrita, para ser concluída, muita gente já estava um pouco agoniada em relação a isso, mas a ideia era justamente tentar cercar, isolar politicamente essa denúncia e dar para ela só os contornos jurídicos que o caso merece, porque se sabe ali que, primeiro, toda a decisão em torno de Jair Bolsonaro, das pessoas próximas do seu entorno, seria necessariamente politizada, até porque tem mesmo um fundo político, só que a ideia é você tratar dessa denúncia que trata de crimes, né, de apontamento de delitos, do ponto de vista jurídico, para não ter nenhum tipo de fragilidade, nenhum tipo de brecha que possa ser explorada. Obviamente que tem aí um monte de coisa que vai ser explorada e já está sendo explorada, é isso que a gente vai falar logo mais, né? Mas o que essa denúncia acaba mostrando ali primeiro, você estabelece uma história, né, um fio condutor em que eventos são costurados, porque muita gente diz assim, poxa, mas tentar só ou bolar um planejamento golpista é crime? E aí a gente vê que, primeiro, existe o crime de tentativa, ou seja, se você tentar, é crime sim, mesmo que não tenha concluído, até porque se tivessem concluído o golpe, obviamente, você no Estado autoritário, o autor do golpe não vai ser punido, só depois que sair do poder ou que for removido do comando. Mas nesse contexto a gente tem aí diversas etapas de um planejamento que foram sim colocadas em prática, que foram sim executadas, e é isso que tenta mostrar a denúncia do Paulo Gonet, não só em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também de todas as pessoas que participaram da elaboração desse golpe. E tudo foi feito ali, tudo não, né? Mas principalmente a partir da delação do Mauro Cid. E aí a gente tem que colocar as coisas num contexto também, porque isso vai ser explorado muito, não só do ponto de vista jurídico, a gente tem advogados já tentando, né, que vão tentar anular a delação, a colaboração premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, mas também do ponto de vista político. E por quê? Porque, primeiro, a colaboração premiada é, de verdade, um instrumento controverso. Porque quando você coloca uma pessoa numa situação, por exemplo, de prisão ou de expectativa de que haja uma pena muito grande, o que, obviamente, ela vai ali estar disposta a falar e pode até, sim, por que não, né, apesar de ser errado, mas ela pode até ser estimulada a falar coisas que não são verdade. A gente viu isso muito bem na Lava Jato. Só que qual a diferença da delação do Mauro Cid para a delação da Lava Jato, para as delações da Lava Jato? Porque foram mais de uma, foram várias, né? No caso dessa denúncia, a colaboração premiada é só do Mauro Cid. Primeiro porque na Lava Jato existiam pessoas ali que, em tese, faziam parte da organização criminosa que não desfrutavam de intimidade com aqueles que eram as pessoas deduradas, entre aspas, o que não é o caso de Mauro Cid, porque ele era uma pessoa do convívio de Jair Bolsonaro, então ele estava muito próximo de todo o entorno. E quando a gente está falando do convívio, não só o convívio pessoal, convívio principalmente profissional. Era um ajudante de ordens. E no governo Bolsonaro, o ajudante de ordens, que em outras presidências tinha um papel muito irrelevante, ali ele era fundamental, né? E isso o próprio Bolsonaro já tinha chegado a declarar em outras ocasiões. Só que, no caso, uma colaboração premiada, e esse é o grande problema da perversão que esse instrumento teve ali durante a Operação Lava Jato, ela não serve como prova por si só. Ela serve justamente para definir linhas de investigações e depois aquilo que o delator fala vai ser confrontado, seja com outros depoimentos, e aí depoimentos de testemunha
podem ser utilizados como provas, como também o material coletado pela investigação. E aí a gente inclui desde material coletado nos próprios equipamentos eletrônicos de Mauro Cid, no caso, computador, celular e outros dispositivos eletrônicos, mas também nas buscas e apreensões de outras pessoas envolvidas, que inclusive estão listadas na denúncia. A ideia, então, foi confrontar aquilo que o Mauro Cid falava para saber, primeiro, é verdade ou não? Né? E a partir disso você vai aprofundando linhas de investigação. Mas mesmo assim, a estratégia da extrema-direita, né, que já se manifestou ontem, é tentar descredibilizar o depoimento do Mauro Cid. Inclusive, né, a gente pôde ver no dia de ontem um advogado do Walter Braga Neto, José Luiz de Oliveira Lima, que é um dos maiores criminalistas do país, falando, né, dando várias entrevistas, porque ele sabe que num julgamento desse, a batalha pela opinião pública é muito importante, tentando descredibilizar o depoimento do Mauro Cid em relação ao Braga Neto. Ele sempre ressaltava isso, eu não posso falar a respeito dos outros, eu estou falando a respeito do meu cliente. E aí a gente também tem que fazer um parênteses, que é dever do advogado fazer isso, né? O dever do advogado criminalista é defender o seu cliente, seja pedindo absolvição, seja pedindo anulação do processo ou redução de pena. Ele está fazendo dele e a gente não pode também entrar numa esparrela que era muito comum, porque era incentivada por Sérgio Moro e pelos procuradores da Lava Jato, que é criminalizar o exercício da advocacia. Então, é muito importante que os advogados sejam ouvidos quando forem ouvidos e também serem confrontados por perguntas de jornalistas, né? O que não pode é as pessoas terem o direito ao devido processo legal, como acontece com boa parte das pessoas que são acusadas no Brasil, lembrando que a gente tem uma seletividade penal muito grande, principalmente as mais pobres, que às vezes não têm acesso ao direito de defesa. É bom lembrar que defensorias públicas, inclusive, ainda precisam ser bem estruturadas em boa parte do país, então, mas uma injustiça, obviamente, não justifica a outra. Então, o correto é que todo mundo tenha esse acesso. Inclusive, aliados governistas e os próprios integrantes do governo têm defendido isso, né? Como a gente vê nessa matéria da Agência Brasil, a defesa do processo legal tem sido atônica. O líder da bancada do PT na Câmara, por exemplo, o deputado Lindbergh Farias, falou: ninguém aqui está festejando porque o ex-presidente foi denunciado. Os fatos aqui são gravíssimos, é uma página triste da história do país. A presidenta do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, também foi no mesmo sentido, dizendo que é importante que exista uma garantia do devido processo legal. E o próprio presidente Lula, quando foi instado a comentar a respeito disso, deu uma declaração semelhante. É uma decisão da Procuradoria-Geral da República. Ele indiciou as pessoas. A única coisa que eu posso dizer é que, nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. Portanto, é apenas o indiciamento. O processo agora vai para a Suprema Corte e eles terão todo o direito de se defender. É só isso. No caso, nem o indiciamento foi na época da Polícia Federal, é uma denúncia, né? Então, quer dizer, agora cabe ao STF dizer se aceita ou não a denúncia em relação a todas as pessoas ali que foram listadas, e a partir daí começa o processo. E ontem mesmo a gente já teve ali os deputados, como dá para ver pela imagem, segurando ali a posto de anistia, dizendo que é perseguição política, e a perseguição política vai ser realmente a estratégia da extrema-direita, né? E isso, na verdade, no sentido não só de atacar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é, na prática, uma continuidade daquilo que a gente costuma chamar de narrativa, né? Uma palavra que já está bastante desgastada, mas é a narrativa utilizada por Jair Bolsonaro e por seus partidários desde o tempo em que ele estava no poder ali, e só que moldada como se o Brasil vivesse um regime autoritário, que é inclusive
a imagem que esses parlamentares tentam vender quando vão para fora, principalmente para os Estados Unidos, né, onde existe boa parte dos aliados da extrema-direita, não só brasileira, mas de outras partes do mundo também. Então, eles vão tentar passar essa ideia de perseguição política num regime autoritário que mescla o executivo junto com o topo do legislativo e vão atacar a legitimidade de Alexandre de Moraes, e nisso, inclusive, eles vão contar com uma certa ajuda vinda de fora. Ontem, por exemplo, e não foi coincidência que isso tenha acontecido no dia de ontem, a empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, que faz ali, inclusive, a plataforma de vídeos Rumble, que tem detém o controle da rede social Truth Social, que é uma rede social basicamente de trumpistas, né, de extremistas de direita. Eles entraram com uma ação conjunta no Tribunal Federal Americano contra Alexandre de Moraes, porque essa plataforma afirma que ordens de Moraes determinando que o Rumble fechasse a conta do influenciador bolsonarista Alan dos Santos, que é um foragido da justiça brasileira, forneça seus dados de usuário. E, por conta disso, o Rumble diz que a decisão viola a soberania dos Estados Unidos. Só que o Rumble operava aqui no Brasil. O Truth Social operava aqui no Brasil, depois até deixou de operar. E nesse tipo de embate, né, obviamente que nós temos aí a figura de Elon Musk, que vai também, por meio dessa defesa, suposta defesa do exercício da liberdade de expressão, defender, na verdade, uma espécie de colonização do Brasil e colonização dos outros países, porque o que essas big techs querem, na prática, é ultrapassar os limites da nacionalidade e ultrapassar os limites das leis locais. Eles não querem respeitar leis. Então, isso vai ser uma estratégia que vai contar, podem ter certeza, com a ajuda de Elon Musk, do X e de outras pessoas ali dos Estados Unidos para tentar legitimar esse discurso de perseguição política. Agora, esses deputados, né, principalmente, a gente vai ver, eles vão utilizar durante todo o seu tempo em que eles estão na mídia corporativa, principalmente, da estratégia que é a base da extrema-direita em qualquer lugar do mundo, a mentira. E aí vai ser a mentira que se adaptar a cada um. Tem aquele dito do Groucho Marx, né, que eu já citei aqui outro dia, que ele falava assim, olha, esses aqui são os meus princípios, mas se você não gostar, eu tenho outros também. E é mais ou menos isso, né? As mentiras da extrema-direita, eu estou te contando essa mentira, mas tem outras aqui, eu tenho um arsenal bom. Então, eles vão tentar explorar esse tipo de inverdade ou de eventuais brechas na denúncia para reverberar a sua voz na mídia. Ontem mesmo eu estava vendo ali uma declaração do deputado Zucco, né, que é do PL do Rio Grande do Sul, dizendo que era um absurdo, que era uma ilegalidade a delação, o conteúdo da delação do Mauro Cid ter estado em sigilo, quando é o que manda a lei. Né? Depois que a denúncia é recebida, que você pega e você abre o sigilo, como fez o Alexandre de Moraes. Talvez o deputado Zucco tivesse acostumado com a Lava Jato, em que, inclusive, uma delação não homologada do ex-ministro Antônio Palocci foi ali, teve o sigilo levantado por Sérgio Moro a 4 dias de uma eleição. Aquilo sim era ilegal, não o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje está justamente dentro do processo legal, até porque uma delação ela não pode ter o sigilo levantado enquanto a denúncia não for oferecida, porque isso, inclusive, pode comprometer a segurança de quem faz a delação. Então, é um absurdo, é uma mentira, só que é uma mentira que ela tem que ser muito bem cuidada, né? Porque senão ela vira uma verdade ou então ela vira um argumento de opinião. E aí entra outro perigo, né? Não só para a questão ali do julgamento em si, mas para a democracia, que é o jornalismo declaratório, que a mídia corporativa dá esse tipo de declaração sem fazer a devida vênia, no caso de dizer, olha, isso daqui que ele está falando é mentira. Né? Porque se não for assim, a gente vai simplesmente naturalizar e normalizar argumentos que não deveriam estar no debate. Então, e eu não estou só falando dessa fala do Zucco, né? Mas, por exemplo, a gente tem uma outra declaração de um bolsonarista dizendo assim, olha, mas o Bolsonaro vai ser julgado por alguém que já chamou ali que disse que estava orgulhoso em ter derrotado o bolsonarismo. Aí isso ele está se referindo a uma declaração do Luiz Roberto Barroso, lá atrás,
que disse num evento da UNE que o Brasil tinha derrotado o bolsonarismo, ali o bolsonarismo entendido, obviamente, como um movimento autoritário. Só que é o seguinte, o Bolsonaro, como a gente está vendo nesse título aqui do Valor Econômico, quer ser julgado pelo Luiz Roberto Barroso. Porque, na prática, esse processo aqui, essa ação penal vai ser votada se ela vai ser aceita ou não, e é possível que o julgamento seja feito só ali, na primeira turma do STF. Quem está na primeira turma do STF? Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. Só que Bolsonaro quer que vá para plenário, ou seja, a defesa de Bolsonaro quer sim que essa pessoa que falou que derrotou o bolsonarismo julgue o processo dele. Então, esse tipo de coisa tem que ser observada e a imprensa tem que ter esse cuidado, não só por conta da própria função ética que deve ter a veiculação jornalística, né, a informação tratada como notícia, mas também por conta de uma defesa da democracia. Senão a gente vai continuar normalizando extremistas de direita mentindo e, por busca de manchetes, por busca de títulos sensacionalistas, os veículos vão continuar dando destaque para isso, sem dizer que aquilo não é verdade. E aí a gente vê aquela função do jornalismo, né? Naquele ditado que faz referência à questão da chuva, né? Se você for falar se vai chover hoje ou não, né, ou se está chovendo, você não chega e você escuta uma pessoa que diz que está chovendo e outra que está chovendo. Você abre a janela e vê se está chovendo. É isso que o jornalismo tem que fazer. E é essa obrigação que o jornalismo tem para não contaminar ainda mais esse ambiente de democracia, que eu chamo só de democracia formal, porque para ser uma democracia ideal falta muito, mas que ainda assim foi muito atacado e continua sendo até hoje, Rony.